também trocar de sala e ir para outra, também fiquem à vontade, mas queria deixar vocês bem à vontade, tá bom? Bom, se aqui não tem necessidade, eu vou verificar se alguma outra sala precisa, né? Porque, Tá enfim, bem. estamos junto todo mundo aqui para se auxiliar, né? Vamos ver, então, se É. alguém precisa de ajuda em outra sala. Mas obrigado, de qualquer forma, por avisar, tá bom? Não, a gente que Uma agradece. excelente Obrigada. palestra aí para vocês e um abraço a todos. Viu? Obrigada, Obrigado, Ramon. obrigado. Eu Obrigada, também. Laura. Obrigada, obrigada. Maíra, eu consegui botar para gravar aqui no computador. Mas o problema é que a gente gravaria, Mas não tem também e muita aí, gente, né, participante. e Então aí tá às bom. vezes tem outras que pode ter gente precisando mesmo agora, Tá. né? De qualquer Então, forma, eu deixo gravando até para testar para o GT, tá? boa, Adri. Grava sim. Porque tem muitas, são 7 simultâneas, e às vezes tem alguém do espanhol num lugar que Isso. a pessoa não consegue acompanhar. Não, tá certo. E aí eu Já a testo Nani e também. Maria Clara são absolutamente indispensáveis para a gente aqui hoje. Bom, gente, vamos começar então. Vou colocar agora aqui para gravar. Ah, não, já está gravando mesmo. Acho que está na nuvem, viu, Adri? Mesmo, porque quando eu Não, o coloco meu aqui, tá no computador. É que eu não consigo gravar daqui, mas tudo bem, sem problemas. Então, vou começar a Para dar as mim, boas... tá aparecendo Oi? assim, ó. Para mim, tá aparecendo assim, stop rec. Então, eu tô gravando mesmo, senão eu ia apertar aqui, ó. Tá gravando. Tá gravando, Nani tá aqui. Bom, agora sim, vamos começar. Bom, meu nome é Maíra Mendes, eu sou da Universidade Emancipa, queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui ou que está nos assistindo também. E a gente está aqui na nossa conversa aberta, que é um espaço voltado à discussão dos desafios de uma educação popular inclusiva. A conversa aberta é uma metodologia que foi desenvolvida pela Universidade Emancipa, sobretudo na pandemia, para que a gente pensasse em como fazer espaços de um círculo no ambiente virtual, ser um espaço dialógico, espaço de troca. Então, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados, longos, e estou usando uma camisa vermelha, e atrás de mim tem um fundo com uma porta de madeira. Aí eu tenho um sinal também, tá? O meu sinal é assim. Bom, então vou convidar agora a Adriana Maria para ela se apresentar e também para a gente começar a nossa atividade. Depois a gente vai ter várias outras pessoas que vão fazer o mesmo. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Adriana Maria, faço parte da Universidade Emancipa. Sou aqui do Rio de Janeiro, atuo na educação básica pela Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e pela Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Em Nova Iguaçu, atuo na educação especial. Sou uma mulher preta, cabelos crespos, estou usando um fone auricular, um brinco, óculos, uma blusa branca, né, com emblema, né, com desenho da conferência. Aqui no fundo tem a minha cama, uma parede azul, do lado esquerdo da tela uma estante com livros, e é um prazer aqui estar com todos, todas e todos, para iniciarmos aqui a nossa conversa dialógica com o pessoal do Degase, falando um pouquinho sobre privação, sobre modelo de deficiência, sobre capacitismo, e principalmente sobre justiça social e direitos para pessoas, para adolescentes em privação e pessoas com deficiência. Queria convidar aqui os colegas Júlia, Mariana e Gabriel para se apresentarem também, para a gente conhecer um pouquinho de vocês e a gente passar aqui para a dinâmica. Oi, gente, bom dia. Vocês escutam? Sim, Júlia.
Eu me chamo Júlia, sou assistente social, atuo no Emancipa no Degase desde 2019, junto aos meninos que estão em situação de privação de liberdade. Sou uma mulher branca, cabelo cacheado, curto, estou usando uma blusa verde, uso óculos. Atrás de mim tem uma parede branca, um aparelho de musculação e um estante com livros. Eu também tenho um sinal, meu sinal é assim, Ju. E é isso, estou animada nessa roda de conversa virtual. Acho que eu vou me apresentar agora. Chamo Gabriel, moro aqui no Rio de Janeiro também, faço doutorado em matemática. Eu ajudo a construir o Emancipa no Degase desde o começo do ano, desde 2018. A princípio parece um pouco, o doutorado em matemática parece um pouco distante, mas eu sou cria de cursinhos populares. Eu entrei na faculdade através de cursinhos populares, dei aula em cursinhos populares, então eu sempre estive. Desculpa se tem um barulho, uma sirene aqui, eu não sei se. Só comentando que eu moro do lado do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, então sirenes podem aparecer durante a minha fala normalmente. Bom, eu sou aqui a fazer aqui a minha descrição, sou um homem branco, óculos, tenho alguns brincos, meu cabelo é curto, estou usando uma camisa verde e atrás de mim tem uma janela. E, bom, acho que é isso, estou animado também para a gente construir aqui essa conversa de educação e inclusão. E, bom, estou animado. Acho que é isso. Oi, bom dia. Meu nome é Mariana, eu sou cientista social pela UF. Eu atuo no Emancipa desde o início desse ano e eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura do ombro, ruiva. Eu tô com uma blusa verde com alças de macacão por cima. Tem uma porta atrás de mim e uma prateleira com algumas decorações. E é isso, eu estou bem animada com a conversa para construir esse diálogo e vamos lá. Adri, vamos começar com a Vamos? dinâmica? Uhum. Então, para início, né, da nossa conversa, nós temos uma dinâmica aqui para construir, né, uma nuvem de palavras, e aí a gente tem a pergunta, né, o que é capacitismo e se você já ouviu falar sobre esse assunto. E aí a Maíra vai colocar aqui o link, né, para todo mundo poder acessar e colocar nessas duas perguntas, a gente coloca uma palavra só, que possa resumir. O que é capacitismo para você? E se você já ouviu falar sobre esse assunto. Então, a gente vai lá, vai acessar aqui, o link está aqui no chat, né, todo mundo, e aí a gente acessa e coloca lá. Duas palavras, tá? Uma pergunta, eu preciso me inscrever no momento? Não, Gabriel, só você clicar aqui no link, aí já aparece o espaço para você colocar as palavras.
Será que todo mundo escreveu? Tá demorando um pouquinho aqui de carregar. O que eu escrevi mesmo ainda não carregou. Aqui já carregou. Opa! Quando aparece a mensagem, né, agradecendo a participação, aí que já conseguiu enviar. Todo mundo escreveu já, pessoal? Bom, eu vou então projetar, né, Dri? Sim. A nuvem. Só um minutinho. Então, gente, aí a gente tem aqui algumas palavras, né, que são assim essenciais para a gente conversar esse diálogo aí, que num primeiro momento, né, a gente pensa assim, como falar sobre inclusão, né, ou educação popular em um grupo, né, uma frente de acessibilidade, né, sobre a pessoa com deficiência e com a pessoa com deficiência, né, estabelecendo uma relação dialógica, uma discussão sobre as tensões sobre anticapacitismo, capacitismo e contracapacitismo, com o grupo, né, do Degase, que desenvolve, né, atividades com adolescentes em privação de liberdade, né, e principalmente nessa questão da privação, né, de não estar no convívio, né, com as outras pessoas. A gente acha que essa relação ela é distante, mas a gente encontra aí algumas aproximações, né, bem interessantes, quando a gente começa a olhar pela questão da interseccionalidade, da discriminação, da invisibilidade do outro não ser capaz e de subestimar também essa pessoa, e principalmente limitar. E aí eu passo a palavra para a Júlia, para iniciarmos aí esse diálogo aí tão interessante e tão atual e tão importante nesse momento político aí que a gente está vivendo aqui no Brasil. Obrigada, Adriana. Eu acho que, para começar, assim, a gente pode situar um pouco o que é o Emancipando Degase, né? O Emancipando Degase, ele surge em 2017 como uma iniciativa que parte dos cursinhos pré-vestibulares de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Os professores, os educadores, né, perceberam que o público era majoritariamente feminino e foram buscar onde estavam os jovens das periferias que não estavam tentando ingressar na faculdade. E assim, o Emancipando Degase surge, assim, a partir de uma discussão sobre racismo, sobre estigmas sociais, sobre invisibilidade, sobre preconceito, né? A gente se deu conta de que boa parte dos jovens pretos e periféricos se encontravam encarcerados ou muito distantes desse espaço que é a escola, enfim, a educação formal. E é assim que a gente vai até eles, a gente vai buscá-los nessas instituições que são de privação de liberdade, de penas alternativas, enfim. A gente não... O Degase, ele não é prisão, né? Porque para quem é menor de idade, a gente diz que são atos infracionais e não crimes. Portanto, as penas são medidas socioeducativas de diferentes graus, né? A mais grave é a internação, que é a privação de liberdade, onde a gente atua na ilha. Tem na ilha e tem na Baixada. A gente já atuou nos dois lugares. A gente chega no Degase para pensar junto com eles, né, sobre pré-vestibular, sobre faculdade, e se depara, na verdade, com um conjunto de saberes que não encontra espaço em nenhum lugar da educação formal. Então, a gente reconstrói a nossa prática a partir desses saberes, usando dos métodos
freirianos, né, como os círculos de conversa, temas geradores, e a gente aprende muito nesse processo de troca, assim. Eu acho que é assim que se funda o trabalho do Emancipando de Gaza, primeiro com uma proposta, mas logo se remanejando, né, se reinventando na prática da educação popular, e a gente vem tocando até hoje, completando aí 5 anos de trabalho. Eu fiz essa breve introdução, porque eu acho que ela é necessária para a gente situar assim, alguns dos temas que a gente tem em comum, né? Que eu acho que alguns grupos, como esses dois que a gente trabalha, tanto a questão da acessibilidade quanto a questão do emancipando de Gaza, a gente percebe que esses jovens, essas pessoas, elas são o tempo todo embarreiradas do acesso aos serviços, aos direitos. E então, de que forma a gente pode lançar o nosso olhar sobre elas de uma outra forma, né? Distante desse estigma, distante desse preconceito, desconstruindo coisas do senso comum que estão no nosso cotidiano, né? Quando a gente ouve um parente, um amigo falando um pivete, um menor, de que forma a gente pode trabalhar sobre esses pequenos gatilhos, não sei, né? Esses pequenos estigmas mesmo que estão tão enraizados na gente. Às vezes a gente se pega repetindo esse tipo de coisa para desconstruir esses estigmas e pensar esses sujeitos como sujeitos de saberes, como sujeitos de direitos, como sujeitos corpos políticos mesmo, que constroem a educação popular junto com a gente. Eu acho que a ideia é circular a palavra, né? Então, também queria passar para os meus colegas. Quer falar, Gabriel? Posso puxar agora do assunto? Não, pode puxar você, Adriana. Posso? Aí eu já... Então, quando a Júlia fala um pouco sobre essa questão dos estigmas, né, eu lembro muito do capacitismo, né, e principalmente das terminologias, né, que a gente usa na área da educação inclusiva, né, que são totalmente capacitistas, carregadas de discriminação e preconceito, muito atreladas ao modelo médico da deficiência, que a pessoa não é capaz, né? Não leva em consideração a funcionalidade, não leva em consideração que é uma pessoa, e principalmente as barreiras que a própria sociedade coloca para que essa pessoa não possa desenvolver, né, as suas habilidades. E é um assunto assim muito interessante, porque quando a gente fala em inclusão, muitas das vezes a gente fala da inclusão pedagógica, mas a gente não fala da inclusão social, da acessibilidade relacional, da acessibilidade atitudinal, e dessa pessoa ter o direito de pertencer à sua sociedade de forma crítica e reflexiva, e principalmente emancipatória e protagonista. E aí, a Frente de Acessibilidade na Universidade Emancipa, ela tem essa perspectiva, né? Ela nasce, né? Ela começa uma discussão lá em 2022, né? Onde a gente tem a primeira conversa aberta, né? Sobre o capacitismo e o anticapacitismo, com 3 professores, né? E essa conversa aberta, ela foi elaborada de forma coletiva, junto com a Veridiana, com a Anaí, uma professora, né, que foi convidada da Unicamp, que ela traz uma perspectiva, né, sobre educação inclusiva de forma ampla e também da interseccionalidade. Porque quando a gente pensa a pessoa com deficiência, a gente não pode pensar só aquela pessoa, só a deficiência, é a pessoa, aonde ela está, aonde ela mora, em qual situação econômica que ela se encontra, que vai muito de encontro que a Júlia falou, né? Os jovens pretos da periferia, então é um aluno com deficiência, né, que mora na periferia, né, que está, né, numa situação de vulnerabilidade social, aonde não tem saúde, não tem lazer. Muitas das vezes ele está dentro da escola, mas só para garantir a permanência e a matrícula, e não a inclusão escolar, de forma que ele possa aprender e não só estar ali só para se socializar. Então, todas essas questões políticas, elas precisam ser pensadas. E o capacitismo, ele está em ações, muitas das vezes, veladas,
muitas das vezes a gente precisa reconhecer que somos capacitistas para poder combater o capacitismo. Então, são palavras como, por exemplo, portador de deficiência. A gente ainda recebe documentos na área educacional que está lá, necessidades educativas especiais. Né? Os próprios documentos do MEC, como censo, documentos da própria escola, ainda coloca isso ainda ali. Então, são barreiras que a gente precisa, eu acho que não diria nem combater, mas sensibilizar que essas barreiras elas existem. Se a gente for olhar para as nossas políticas públicas, elas são lindas, mas elas não são, né? Elas são uma das melhores leis, não diria melhores, mas mais acessíveis, né? Que pensam, né? Que tem uma perspectiva, talvez, de inclusão, do Brasil. Mas na implementação, ela muitas das vezes ela não acontece. Então, a gente tem palavras como portador, a pessoa é surda, ela também é muda, e se ela consegue fazer uma atividade, ele se superou. Não, ele não se superou. Né? Quais foram os instrumentos que foram colocados, quais foram as barreiras que foram tiradas, né, que são impostas, para que ele pudesse realmente desenvolver suas habilidades. Então, eu acho que quando a gente fala sobre inclusão, principalmente a gente precisa passar por essas questões, principalmente da justiça e do direito, né, do direito de ir e vir e pensar nas barreiras que a sociedade, né, coloca, né, a sociedade, né, como sistema educacional, governamental, né, e muitas das vezes até as políticas, né, que a gente teve aí em 2020 um decreto no próprio governo, né, do Bolsonaro, que a gente vem lutando contra e teve uma liminar que quer voltar, tirar 30 anos do processo de inclusão, né, para voltar para a questão da exclusão das classes especiais. Não que as classes especiais não sejam relevantes, não é isso que eu quero dizer. Há algum momento, sim, que a criança precisa estar naquela classe com atendimento, né, direcionado, multidisciplinar, mas que a transição para a classe regular ela precisa existir. Né? Eu não posso tirar essa criança desse ambiente onde ela vai ter todo um universo de aprendizagem com o outro, né? Então, você aprende com o outro, você consegue se enxergar no outro. Então, são essas questões que eu acho que são importantes a gente estar levantando aqui, como que essas tensões, né, e esses conflitos e essa política pública, ela, muitas das vezes, ela não tem o desdobramento necessário para que essa pessoa, né, ela possa ser emancipada, protagonista, e a voz dela possa ser ouvida, e não marginalizada, como muitas das vezes a gente acaba, né, ouvindo sobre isso, né, ou de pais, né, ou com termos pejorativos, ou muitas das vezes até em próprios documentos de políticas públicas, como a gente teve em 2020. Se a gente falar um pouquinho, a minha fala vai muito em direção ao que a Júlia falou sobre a essência, a natureza, a formação a construção do Emancipa no Degasse, historicamente, né, como ele se apresenta, e também o que a Adriana tem falado sobre a questão, por exemplo, sobre barreiras, né? Existe uma barreira na sociedade, através desses estigmas, de marginalizar pessoas, pessoas com corpos desviantes, por exemplo, e através do capacitismo, marginalizar certas pessoas, essas pessoas, e também o Emancipa no Degasse também tem certas barreiras. Então, os assuntos eles se entrelaçam. Quando a gente vai atuar com jovens, a gente dá de frente com uma barreira, mas a barreira é física, a gente vê ela, não só física, mas jurídica também, e pautada num racismo estrutural, histórico, construído de um país que ficou 300 anos, mais de 300 anos, em regime de escravidão. Então, os assuntos entre a questão do capacitismo, questão da acessibilidade, questão de inclusão de certos grupos, tanto da questão da Adriana, mas quanto também do Emancipa no Degasse, eles estão correlacionados. É trabalho da gente, a gente entende
que é necessário fazer um trabalho, bater de frente com certas estruturas rígidas, estruturas enraizadas da sociedade, para incluir novamente certos grupos na sociedade, mas agora de um ponto de vista crítico, né? Muito que a gente faz isso no Emancipando de Gaza. Tanto que a gente tem um setorial no sentido de acompanhamento desses jovens, para tentar acompanhar eles e trazer eles para dentro da sociedade, para dentro das relações sociais, mas agora de um ponto de vista crítico da posição social na qual ele classista aqui, utilizando aqui um termo um pouco mais distante. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente se conversa muito os temas que a gente já vem conversando já, eu, Júlia, Adriana, Mariana, viemos conversando sobre esses assuntos e a gente entende o quão correlacionados estão esses temas. Não por outro motivo, por exemplo, a nuvem de palavras que se apresenta com questões voltadas ao capacitismo também poderiam ser utilizadas para análise de jovens e privação de liberdade, a questão da invisibilidade desses jovens que estão limitados dentro de salas 9x9, por vezes superlotadas, e na maioria delas são salas superlotadas, com uma estrutura que não é feita para receber para prática da socioeducação ali mesmo. É quase que às vezes prisões e por aí vai. Acho que minha fala é nesse sentido, tentar mostrar como esses assuntos estão interligados diretamente e em uma dimensão bastante grande, assim. Bom, acho que é isso. Quando a gente fala em educação inclusiva, Gabriel, a gente fala nessas pessoas, né? A gente fala nas pessoas com deficiência, a gente fala nas pessoas LGBT, a gente fala nos refugiados, a gente fala em todos. É uma educação para todos, né? Que garanta uma educação, uma emancipação, uma participação ativa e política. Quando a gente começou com a conversa aberta em 2020, né, sobre anticapacitismo na Universidade Emancipa, foi justamente trazer essa perspectiva do que é acessível, do que é acessibilidade e onde estão essas pessoas. E aí a gente teve uma participação, né, efetiva nas formações da Universidade Emancipa em 2020 e 2021, né, a partir de formulários, nas inscrições, né, para os cursos, perguntando se tinha pessoas com deficiências. As pessoas elas foram chegando nas formações, elas foram sendo convidadas para vir pensar com a gente sobre acessibilidade, isso é discutir, porque nada sobre nós sem nós, né? Quem vai direcionar o que precisa de acessibilidade, por mais que a gente tenha, né, vou colocar libras, vou colocar audiodescrição, vou colocar legendagem, mas muitas das vezes a pessoa precisa de um outro recurso de acessibilidade, né? Muitas das vezes ela tem um celular em casa que de repente não vai, né? Não tem um Android que não vai conseguir abrir a caixinha de libras, ou vai ficar difícil ler, né? Ou mesmo visualizar, né, uma apresentação, e a gente vai ter que estar ali junto no WhatsApp, explicando, fazendo a leitura. Então, todo esse movimento durante as formações, a gente foi levando para que pensar a inclusão não é pensar de forma paliativa, a gente pensa a inclusão mesmo que sem a pessoa está ali, né? Vamos pensar numa formação. O que a gente pode fazer se chegar uma pessoa com deficiência? Não, a gente vai pensar na inclusão mesmo que ela não esteja ali. Então, a gente foi conversando, fomos montando a frente, montando grupos, e a gente chegou até um capítulo, né, no livro do Paulo Freire, onde a gente discute essas tensões, né, de forma muito política, né, estrutural, como você falou, levando em consideração o racismo, levando em consideração as barreiras e, principalmente, o modelo social da deficiência, né? A questão da funcionalidade.
a questão da questão do corpo, da normatividade, né? Do que vem a ser normal, do que se encaixa. Né? E muitas das vezes você está com, de repente, um cursista com autismo, né, leve, ele não é a mesma situação de uma outra pessoa com autismo leve. Há suas especificidades. E porque é um ser humano, ele está inserido num contexto social e histórico. Né? Então, a gente está sempre pensando sobre isso, e principalmente pensando nas próprias tensões, né, que são atravessadas por nós. Quando vamos fazer, por exemplo, uma audiodescrição de um CARD, que muitas das vezes a gente quer fazer ela totalmente estrutural, né, enorme, mas a gente percebe que naquele ambiente, né, de repente no grupo de WhatsApp ou para mídia, a gente tem que mudar e descrever de forma mais sucinta. Então, até a nossa linguagem, ela precisa também ser acessível, né? E por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, a gente sabe que tem que ter um equilíbrio e muitas das vezes você não vai conseguir ter a sua completude. E aí a gente chegou a um ponto, né, de pensar que além dessas formações, além de estar discutindo isso com os grupos, a gente precisava entender se esses alunos com deficiência estavam chegando aos núcleos, né? É onde eles estão? Eles estão no núcleo, eles estão né, participando das discussões. Vamos trazê-los também para pensar com a gente, conversar com a gente e conhecer, né, esses alunos, porque a gente só consegue fazer uma política de acessibilidade quando você está com o outro. Né, quando o outro diz, né, eu sou uma estudiosa, tenho lá a minha dissertação sobre tecnologia assistiva e deficiência visual, mas é a pessoa com deficiência visual que vai me dizer as tensões e os conflitos aos quais ela é atravessada. E ali, conversando com ela, a gente vai desconstruir capacitismos, que muitas das vezes até a pessoa com a deficiência também tem. O próprio Jairo, que é um dos autores do capítulo do livro, é uma pessoa com deficiência visual, ele conversava muito isso com a gente. Não se sinta culpado de ser atravessado por um capacitismo. Você se sinta culpado se você não tentar desconstruir. Se você não tentar entender o porquê de você ser atravessado por isso e você tentar desconstruir para que você possa multiplicar nos espaços aos quais você está atuando, sejam formais ou informais, uma educação inclusiva, uma inclusão e discutir as questões da acessibilidade relacional e atitudinal. Eu queria fazer uma fala agora bem relacionada ao que a Adriana falou. A minha mãe é fonoaudióloga e eu a vida inteira estudei em escola construtivista e sempre estudei em escola inclusiva. Então, a gente percebe muito o quanto que a inclusão, ela perpassa todos esses espaços e ela facilita com que você enxergue e entenda que as pessoas são diferentes e que elas não são resumidas igual a gente trabalha trabalha muito isso, que os meninos eles estão lá naquela situação naquele momento. E é por isso porque a gente, falando em relação aos termos, né, a gente costumava muito frequentemente se referir aos meninos como menor infrator. E hoje em dia a gente entende a importância de se referir aos meninos como adolescentes em conflito com a lei, ou adolescentes em situação de privação de liberdade. Que o menor infrator, ele é um estigma, né? Ele cola o rótulo e você não consegue tirar mais. E esses meninos, eles estão ali naquela situação, naquele momento. Eles não são aquilo, eles não são resumidos a um delito ou a qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente percebe isso na escola, né? A escola, ela tem um método tradicional para todo mundo, e como se todo mundo tivesse as mesmas necessidades. E as pessoas, elas não têm as mesmas necessidades. Então, a escola, muitas vezes, acaba sendo um vetor de não acolhimento para essas diferenças. Ela acaba sendo um vetor de exclusão. A gente vê muito isso com os meninos. Eu tinha dificuldade com tal coisa, mas ninguém tinha paciência de me explicar como eu poderia entender tal coisa de outra maneira. Ou então, igual quando a minha mãe faz muito trabalho com brincadeiras com as crianças, que é um método de ensinar diferente do tradicional. E as pessoas tinham muito impacto com isso, de falar assim, mas ela fica brincando o tempo inteiro. Mas a gente está brincando, a gente trabalha coordenação motora, a gente trabalha muitas outras coisas. A brincadeira, ela pode ser usada como instrumento de
de orientação política ou de qualquer outra coisa, de coordenação, de trabalhar outras necessidades que a criança também tem, criança, adulto, e todos nós temos. E aí a gente fica muito se perguntando, né? E no DEGAS a gente tem essa preocupação de atender as necessidades das demandas que os meninos trazem para a gente. Isso é muito importante. A gente não está lá com uma aula pronta, chegar lá e fala, vocês vão fazer isso, isso e isso. Não, a gente entende que eles estão num lugar que é extremamente... É muito ruim estar ali, a gente não tem dimensão de como é estar ali. Então, a gente se preocupa em entender o que eles querem, o que eles estão sentindo, para a gente trazer uma atividade que seja representativa ali daquele momento e que eles possam participar, ou que eles tenham o direito de eu não quero participar porque eu estava recluso, só quero um momento de não estar naquele ambiente, eu só quero estar fora daquele ambiente. Então, eles têm essa opção de eu não quero participar da atividade, eu não preciso participar. Então, acho que é muito isso. Essa tutela, muitas vezes, ela atrapalha. A gente fica, não, porque eu acho que isso é bom, eu acho que isso é bom, e quando seria muito mais produtivo que a gente entendesse e ouvisse aquilo que o outro acha melhor para ele, né? Acho que é isso. Posso fazer um comentário? Vou entrar aqui, então. Eu estou aqui pensando muito em como a lógica da segregação está muito presente nas duas coisas, né? Nas duas experiências. E como isso se conecta em vários sentidos, né? De um lado, você pensar que por conta de algum momento corriqueiro na vida de alguém, você resumir, como foi dito, né? Você resumir a pessoa aquilo, e aí, com isso, a possibilidade que teria de romper com esse estigma é uma nova segregação, porque você repete na dinâmica educativa, muitas vezes, uma outra forma de prisão, apesar, né, do projeto de Emancipando DEGAS e tentar romper isso. E, de outro lado, na escola, a dinâmica, de fato, de entender que a convivência com o diferente, como também Mariana já falou, é justamente o que faz com que nos eduque a todos, além, óbvio, da gente ter que pensar no direito que a pessoa tem de aprender. Não é só assim, a diversidade pela diversidade, mas eu dou uma folha para a pessoa ficar fazendo bolinha e risco, né? Não penso do ponto de vista pedagógico, né? E aí eu penso assim muito nisso, porque eu me sinto me educando do ponto de vista tanto de repensar como essas segregações estão muito sedimentadas assim na nossa cultura, né? A gente ficar pensando em como desconstruir isso. E eu queria contar um pouquinho da experiência pessoal, familiar minha, porque a minha mãe, ela é uma pessoa com deficiência, né? Ela nasceu sem o braço esquerdo, né? Na verdade, o braço esquerdo dela vai até um pouco depois do cotovelo, e eu sempre... E, enfim, para mim isso era absolutamente normal, porque era minha mãe, eu estava convivendo com ela todo dia. Só que aí, conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo que as pessoas não lidavam dessa forma com ela. Né, lidavam como se... E o tempo inteiro, elas se sentiam no direito de perguntar o que aconteceu com você. Né? Então, pessoas que nunca tinham visto, assim, caixa do supermercado, é uma pessoa que está na praia, uma pessoa que nunca viu, de se sentir no direito de fazer uma pergunta extremamente invasiva, né? Que no caso dela era um problema congênito, por causa de um remédio que minha avó tomou durante a gestação, que depois se descobriu que era um remédio que causava malformações, né? Que foi assim que aconteceu. Mas isso é o tipo de informação que a pessoa não precisa ficar compartilhando, ainda mais com a pessoa que nunca viu, né? Tem várias formas. Mas eu vejo que, por exemplo, isso sempre deixa ela muito desconfortável, ela se tornou uma pessoa sempre extremamente tímida por causa disso, mas o mais difícil para ela era lidar com as crianças, porque a criança, ela reflete o ambiente em que ela está. Então, se ela não convive com a diversidade, de modo geral, é quando ela expressa de maneira mais espontânea as violências que as pessoas trazem, né, nos ambientes em que não tem esse diferente.
E, por outro lado, também elas são as que podem estar mais abertas a ouvir, né, o psicólogo. Só que, enfim, eu sempre vi muito essa dinâmica, assim, em casa, e isso sempre me deixou muito incomodada, assim. Às vezes, meu pai até fazia umas coisas do tipo, alguém fazer essa pergunta e ele falar uma coisa absurda para ver se a pessoa se tocava, que era uma coisa absurda, do tipo assim, não, isso aí foi que eu peguei o facão e cortei o braço dela, para ver se a pessoa se tocava, que isso não é o tipo de coisa que se pergunta, a pessoa dava um passinho para trás, assim, e ia embora, né? Mas, enfim, era só compartilhar um pouco sobre isso, né? De como a lógica da segregação, do mesmo jeito que ela pode ser ensinada, ela pode ser desaprendida, né? E a gente trabalha para isso, né? Para fazer com que a lógica da segregação seja exposta e repensada, né? Em vários âmbitos da vida que estão muito sedimentados, assim. Eu queria fazer mais um comentário assim, nesse sentido do que vocês estão falando. Eu tenho acordo, eu acho que a gente trabalha muito alinhado, assim, e eu vejo a educação popular como uma ferramenta de transformação mesmo, daqueles que são educadores, daqueles que estão ali na condição de educando, porque na troca a gente se transforma também, né? Por exemplo, eu acho que a gente vai voltar para o nosso trabalho no Emancipa no DEGAS e se perguntando onde estão os jovens com deficiência, por exemplo, no sistema socioeducativo. E eu espero que a comissão possa também repensar qual é o lugar que ocupam os jovens pretos e periféricos, onde é que eles estão. Por que eles não chegam até nós, ou somos nós que não chegamos até eles, né? Mas o que eu ia comentar também é um pouco do contexto que a gente está vivendo, né? Porque nesses últimos 4 anos não tem sido fácil. Eu acho que o Emancipa tem feito um trabalho aí na contramão do que tem sido feito pelo governo, né? A gente vê o fortalecimento de uma perspectiva que é muito conservadora, que defende esse padrão, essa norma, e aí reforça essas exclusões, essas perseguições das minorias, essas segregações e a discriminação. E uma coisa que a gente tem conversado muito é sobre como que as pessoas que se encontram nesses grupos assim mais vulnerabilizados, mais distanciados dos seus próprios direitos, elas são responsabilizadas por essa sua condição. Esse discurso conservador, meritocrático, que acredita que todo mundo tem as mesmas condições para chegar nos mesmos lugares. E como a Adriana falou, inclusão não é você pegar uma pessoa com deficiência e botar ela na escola e não oferecer mais nada para ela, né? A Mari também comentou que se todos nós temos ritmos ou formas diferentes de aprender, por que não considerar isso quando a gente está falando de ambos os grupos, né? Eu acho que o Emancipa tem feito um trabalho fundamental nesse sentido. E para além do que a gente faz nos nossos núcleos pequenos, eu acho que o Emancipa, enquanto movimento social, tem um peso de cobrar, de pressionar políticas públicas que repensem, né, essa conduta do Estado para com esses grupos, assim, que não é possível mais responsabilizar as pessoas pela sua condição. Não é possível que o governo reforce esses estigmas, esses preconceitos, que diga que na favela só tem bandido, por exemplo, ou que crie escolas específicas para crianças com deficiência, como foi feito em 2019, né? Então, essas políticas, elas não contribuem em nada com a inclusão, não contribuem em nada com o trabalho que a gente tem feito de educação popular, né? Era mais nesse sentido, assim, de partir do entendimento que a gente está na contramão desse contexto que reforça a discriminação, né, que tem vários atravessamentos de raça, de gênero, de classe. E eu acho que era isso, assim. Queria ressaltar aqui a importância do Emancipa enquanto movimento popular de educação. E é muito interessante isso que você está falando, Júlia, porque a gente precisa estar nesses espaços de discussão para você poder entender, para você poder compreender. E eu acho que mais importante para você se fortalecer. Quando você estava falando, eu lembrei de um caso, né? Eu dou aula aqui, né, no Rio de Janeiro, na periferia, em Queimados, era um município até, então, há uns 5 anos atrás, com muitos espaços, né,
áreas verdes, né, vazias, né, sem habitação. E aí, quando teve aquele movimento das UPPs no Rio de Janeiro, a gente construíram muitos conjuntos habitacionais aqui. E chegaram muitos jovens, né, adolescentes, né, que já tinham passado, né, por essa questão do degase, né, abrigo. E eu comecei a perceber que na escola, né, pelos colegas, eu já tinha essa minha perspectiva da educação inclusiva, né, da pessoa com deficiência, do estigma, do rótulo, não vai aprender, bota lá na sala, não faz o planejamento educacional individualizado, não precisa fazer uma atividade específica. E aí, quando chegaram esses jovens, aconteceu a mesma coisa. E aí eu ficava muito intrigada, né? Porque eles ficavam sendo matriculados em várias turmas, né? Ele era matriculado em uma turma, mas quando ele dava algum conflito, ele passava para outra, ele passava para outra, passava para outra. Este ano de 2022, eu recebi um jovem do 8º ano na minha turma de correção de fluxo, porque era um jovem que já tinha dado muito problema em várias turmas. Ele falou assim, então vou colocar na turma da Adriana, porque lá ele fica, eu acho que, né, lá ele não vai dar nenhum problema, ou se der problema, a Adriana está lá em cima, então, né, que eu fico no 2º andar, a gente não vai ter essa tensão, esse conflito, não vai ser atravessado por essa questão desse jovem, especificamente não alfabetizado, né, com várias questões também comportamentais e psiquiátricas, então eu vou deixar lá na turma da Adriana. E aí, claro que na minha turma ele também teve algumas questões, a gente foi conversando, e eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, como que eu converso? Eu sou pedagoga, me formei em pedagoga ano passado, trabalho com alfabetização, estudo, né, sobre alfabetização, mas muito no contexto da pessoa com deficiência. Um jovem como ele, eu pensei assim, como que eu começo a conversar para falar de alfabetização? Então, eu levei um texto sobre, que eu já sabia que ele tinha sido usuário, né, de drogas, eu levei um texto sobre discriminação da maconha. O que ele achava sobre isso, ali a gente começou a conversar, e eu fui vendo no discurso dele, né, falando sobre os prós, sobre os contras, sobre quem estava envolvido, e ele conseguiu, né, e aí chegou no final, e ele falando muito bem, falei assim, professora, mas eu não escrevo, eu falei assim, não tem problema, o oral a gente vai trabalhando aqui, depois vou trabalhar com você a questão da alfabetização. Então, eu fiquei pensando assim, sempre levo isso para os conselhos de classe, que não adianta a gente receber esses alunos e não alfabetizar, não adianta ter uma escola linda, maravilhosa, com uma lousa de R$45 mil, com VCR para cada turma, se o meu jovem não é alfabetizado e não é letrado, se ele não consegue falar por si só, se quando ele está aqui, e eu sou preta, e já aconteceu comigo, do policial chegar e pedir documento para ele não, né, não consegue se defender. Né? Ele está aberto a, de repente, ser levado, né, preso, porque é preto, porque mora numa situação de comunidade aqui. Eu acho que letramento e educação popular é para isso, a escola é esse espaço, para que ele seja protagonista, para que ele tenha voz. Não, policial, estou com meu documento. Não, por que o senhor está me abordando? E ele se sinta seguro para fazer isso. Sabe? Isso acontece também com a pessoa com deficiência. Às vezes, os alunos escutam tanto que não vai aprender, né? Que ele chega e fala, tia, eu acho que eu nunca vou aprender, não é? Um aluno com deficiência intelectual, né? Leve. Não, nunca vou aprender. Eu falo, não, você vai aprender. Por que estão dizendo isso para você que não vai aprender? Ou chega ele acaba até escutando, né, na escola, que ele atrapalha, né, que de repente não seria interessante ele estar ali. O espaço acaba sendo muito excludente. E estar na escola não é só estar ocupando uma cadeira. É ter o direito de aprender, é ter o direito de... É um direito, eu costumo muito discutir isso. Gente, é um direito. Direito não se discute. Direito se garante. Porque aqui, por exemplo, a gente tem muito um discurso de sensibilizar o educador, sensibilizar o gestor. Não existe essa sensibilização, gente, é direito. Não é porque um jovem cometeu uma infração que ele vai ser rotulado para o resto da vida. Não é porque uma pessoa tem uma deficiência visual que ele vai ser rotulado para o resto da vida. E é uma desconstrução que ela chega a ser cansativa. Sabe? Para quem está ali todos os dias na sala de aula, para quem, igual vocês estão, eu estou. E eu acho que esse movimento que a universidade
Emancipa faz de formação, de diálogo, de desconstrução, é muito importante. Primeiro, porque você consegue perceber aproximações, né, dentro daquilo que você faz ou luta na sua militância, e segundo, porque você se fortalece para voltar para a militância novamente, porque você começa a perceber que tem um outro lutando ali, tem um outro lutando ali, e aí isso é importante, porque é resistir. A gente precisa estar resistindo ao tempo todo a algo que já é estrutural, é um sistema. E também se preocupar que, por mais que as políticas tentem garantir, muitas das vezes, nas entrelinhas, ela traz uma questão neoliberalista e capacitista, e até do capitalismo também, porque elas são moldadas, né, lá com as suas estatísticas europeias, do que dá certo lá. E a gente aqui tem um Brasil que é totalmente discrepante, totalmente desigual. Eu lido aqui em Nova Iguaçu com uma população gigantesca, onde só tem um neuropediatra que já está se aposentando. Então, como que eu garanto para esse aluno, né, uma estimulação precoce, por exemplo, que é tão importante naquele período da educação infantil, onde ele está com as janelinhas abertas, aonde eu vou estimular, aonde eu vou potencializar na escola, aonde eu vou orientar esse pai para que ele possa desenvolver as suas habilidades ali. Como é que eu garanto para o meu aluno que já passou pelo DEGASE, que de repente está no abrigo, uma educação de qualidade para que ele seja alfabetizado e letrado dentro do seu contexto social, para que ele possa reclamar, de repente, na prefeitura, quando não tem água onde ele mora, para que ele possa reclamar, de repente, da própria unidade escolar, quando é tirado a ele o direito de participar de um projeto, porque ele é um aluno difícil, um aluno problemático, né? O que a gente sempre escuta essas palavras, e não é a questão do ser humano, não é a questão do aluno, é a questão do sistema, onde ele está envolvido, a falta de lazer, a falta de, às vezes, até do que comer, né? Então, a gente precisa, nesses espaços, seja no DEGASE ou na frente da cidade, trazer essas questões para a gente poder discutir, desconstruir e entender como que a gente pode estar tentando minimizar, ou pelo menos eu acho que o principal é conscientizar politicamente essas pessoas, tanto os adolescentes que estão no DEGASE, como as pessoas que estão com deficiência. Eu acho que o caminho é esse movimento político mesmo de conscientização dos seus direitos, de que é dever do Estado, do governo, de garantir. Está lá na Constituição. E se não garante, a gente tem que ir para a rua, tem que lutar e tem que gritar. Eu estava aqui pensando também agora, uma coisa que eu fico reparando muito também é na exclusão das próprias famílias, né, dessas pessoas. Porque muitas vezes as mães dos meninos que são encarcerados e as mães das pessoas com deficiência também, os pais, os familiares, muitas vezes eles são pessoas que são desassistidas também, que não têm noção de que existem recursos e existem direitos que podem ser exigidos, e assim eles ficam numa condição muito vulnerável e acabam sendo excluídos também do convívio, porque uma criança que tem uma mãe que tem um filho que tem, por exemplo, assim, um autismo severo, uma criança que chora em locais públicos e aquela mãe se sente, de certa forma, incomodada pelo sofrimento da criança, incomodada porque as pessoas ao redor não sabem lidar com aquela situação. Essa segregação dessas pessoas, ela faz com que a sociedade não entenda e não saiba lidar com essa situação. Olhar empático de ajudar e de entender que aquela criança, ela também está em sofrimento. Aquele choro, ele quer dizer alguma coisa. E a sociedade ele tem esse ímpeto de excluir. Me incomoda, eu não quero criança no avião, eu não quero criança no cinema. É uma coisa que a gente ouve muito no cinema. A gente está numa sessão de filme, tem uma criança falando e tem gente reclamando. Só que, cara, essas pessoas elas têm o direito à convivência, elas precisam estar em conjunto. E a sociedade tem que aprender a lidar com isso, porque é direito delas a convivência social, né? E às vezes eu fico me pegando pensando muito nisso, o quanto que a gente não pensa, tipo assim, para facilitar e para tentar
de certa forma, tornar isso melhor para essas pessoas. Há até alguns projetos, Mariana, aqui no Rio, que são algumas sessões, né, de cinema ou de, por exemplo, teatro, que são especificamente assim, pensadas, né, para pessoas com autismo e tudo. Eu acho até interessante isso, mas eu acho que deveria ser mais interessante se em todas as sessões a gente tivesse lá um lembrete, olha, é para todos. Olha, é para todos. Eu acho que eu não vou chegar a ver, porque a gente está, né? Eu acho que eu não vou chegar a ver, porque eu estou quase 50 anos. Mas eu queria muito a gente não precisar mais falar disso, sabe? Eu queria muito que a gente chegasse a um ponto que fosse tão natural, sabe? Entender o outro, a sua diversidade, o que é diferente, para a gente não chegar mais ter que discutir. Mas eu acho que a gente ainda tem aí uns 500 anos aí pela frente para poder a gente, porque é o tempo inteiro. E o que me deixa mais angustiada e frustrada é que na educação, com educadores, a gente fez um trabalho bem interessante para perguntar sobre uma pesquisa, né, sobre abordagem freiriana na educação inclusiva, né? Como que os professores que atuam na educação inclusiva, que atuam na sala de aula regular, que atuam no ensino com pessoas com deficiência, enxergavam, né, ou se eles percebiam nas suas práticas a abordagem freiriana. E aí a gente viu que muitos não percebiam isso, né? E aí, às vezes, a gente conversando, quando a gente vai planejar uma atividade, e aí, às vezes, eu sou até um pouco radical, porque o professor pega uma atividade da internet, por exemplo, vamos lá, numa escola lá na zona rural que eu trabalho, que é a escola de campo, onde não tem prédio nenhum, onde não tem quase tipo de flor nenhuma, aí ele pega uma atividade da internet, parece aquele assim, a Eva viu a uva, e coloca ali, e fala, gente, mas ele não vai reconhecer esse jardim. Ele não vive nesse jardim, aqui não tem prédio. Ah, mas é porque a gente... Aí sempre vem aquela questão, ah, mas eu não tenho um texto de planejamento, a precarização... Não, tudo isso eu sei. Vamos lutar por isso lá fora? Mas e o meu aluno que está aqui? O que ele conhece? Quais são as plantas que ele convive? Isso é letramento. Isso é você trazer o contexto daquele aluno, da realidade que ele vive, para alfabetizar ele, porque ele não vai entender nada. É a mesma coisa que você pegar um shopping, uma foto de shopping para colocar para um aluno, que ele só vai para a escola, muitas das vezes, para se alimentar, porque aquela alimentação é a única alimentação que ele tem. E aí não basta só você alfabetizar e letrar aquele aluno, você tem que trazer aquela família para a escola também. Ah, mas não é, a questão não é a família. Não, a questão é a família também. A questão é você conversar com aquele pai, você conversar com aquela mãe, é você instruir, é você orientar, é você indicar. Esse é o papel da formação. Porque quando a Mariana falou, as próprias famílias são excluídas porque é um círculo vicioso. Se a gente for olhar lá a formação da educação no Brasil, a grande massa não tinha direito nem a ser educada, a nem frequentar a escola. Né? Aí a gente termina o fim da escravidão, que é uma escravidão que não terminou, que a gente cai no racismo estrutural. Para onde essas pessoas, quais foram os empregos que essas pessoas foram? Foi para subempregos, casas de família, e isso vai se perpetuando. Eu sei disso porque eu sou a primeira pessoa com curso superior na minha família. Eu ouvi o meu pai, de 72 anos, dizer o tempo inteiro que a educação não levava ninguém a lugar nenhum. Que o que eu tinha que fazer era largar os estudos e estudar para trazer dinheiro para casa. E minha mãe lutou a vida inteira para que eu continuasse estudando. Eu trabalhava, eu fazia unha, mas hoje o meu pai, depois de 72 anos, com os 2 netos em 2 escolas federais que passaram, uma filha com mestrado, ele tem um contexto totalmente de educação diferente. Não é pela educação, não, minha filha. Mas eu ouvi o tempo inteiro isso. E os meus alunos escutam o tempo inteiro isso. Que a educação não vai levar para lugar nenhum, né? É uma baixa autoestima, porque muitas das vezes, realmente, a escola, né, esse espaço, né, que a gente fala, esse espaço público na periferia, a escola, é o espaço central, porque não tem mais nenhum órgão que recebe essa pessoa que vem da periferia, é a escola. E aí a escola não faz o seu papel. A escola ainda está lá no século XVIII, ela não saiu do século XVIII. E aí a gente tem uma reforma agora do ensino médio que vai ao encontro do pessoal, né, desses
dos adolescentes, do DEGAS e dos meus alunos, né, da deficiência visual, que é com itinerário profissional. Gente, a gente vai ter profissão para todo mundo. Como você vai escolher a sua profissão se você nem sabe qual é a profissão, se você não está alfabetizado, se você mal sabe ler, se você não tem perspectiva nenhuma? E aí a gente volta para aquela questão tecnicista, né? E aí, né, tem aquele vídeo lá daquela banda Pink Floyd, eu acho, né? Todo mundo ali, ó, vai todo mundo seguindo, todo mundo dentro de uma forminha. Só que essas formas, elas são todas tortas. Não tem forma para todo mundo, gente. Ninguém é igual a ninguém. E eu tenho o direito de não querer fazer o ensino médio, fazer, de repente, o curso normal e ingressar na universidade. E esse direito está sendo o quê? Negado, né? Só que os alunos com deficiência estão chegando às universidades. A gente já tem pesquisas de ter que estar formando núcleo de atendimento individualizado, de aluno surdo que está chegando ao curso de medicina e professor de medicina, conservador, vai ter que pensar, teve que pensar, está sendo atravessado por isso. E graças a Deus que eles estão chegando, e eu acho que o que a Universidade Emancipa faz é isso, que essas pessoas cheguem à universidade de forma política e crítica e reflexiva sobre a universidade. Elas não vão estar na universidade por si só e serem atravessadas pela exclusão, pelo academicismo, por tudo que acontece ali e não falar nada. Elas precisam chegar ali e se organizarem politicamente e tentarem romper com esse ciclo vicioso que é o academicismo, que é a exclusão. Que a gente ainda vai levar anos aí pela frente, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha e eu acho que a cada dia que você faz um movimento como esse, uma conversa dialógica, você está rompendo um pouco mais e trazendo conhecimento e movimento político. Eu acho que a gente vem dizendo muito assim sobre a nossa atuação, tanto dos educadores do Emancipando DEGAS, mas como do núcleo de acessibilidade, por exemplo, da Adriana. A gente fala muito sobre como a gente tenta combater esses estigmas. Desde o começo a gente está trabalhando a questão dos estigmas, essa questão dessas barreiras, e muito a gente fala sobre essa atuação dos educadores. Mas aqui, entrando já num assunto, a gente fala sobre, a Adriana também falou sobre formação, por exemplo. E dentro do Emancipando DEGAS, a gente tem o que eu poderia dizer aqui, que é a consciência, a questão política pedagógica do Emancipando DEGAS, e uma expressão política pedagógica formada por duas palavras intermediadas pelo trabalho de Paulo Freire. A gente entende que muitas dessas questões que a gente dá de frente só podem ser resolvidas de uma maneira com um olhar macro, com um olhar estrutural da coisa. E justamente por conta disso é que a gente entende que há uma necessidade de se mover dentro das nossas práticas, mas entendendo que precisa se colocar certas pessoas, certos elementos certas pessoas das camadas populares dentro das instâncias de tomada de decisão, para que assim a gente consiga fazer mudanças estruturais, mudanças mais de consistência, que tomem uma certa que tenham vazão para dentro da sociedade, porque muita gente a gente vai e faz as nossas práticas do Emancipando DEGAS, falando com os alunos, tal, mas temos consciência disso, temos consciência de que dentro do Emancipando DEGAS, por exemplo, a gente tem consciência que precisa ser ter uma mudança estrutural, e isso acontece dentro de um sistema enrijecido, E eu acredito que é necessário essa formação sempre com as pessoas que estão dentro desses núcleos, seja do Emancipando DEGAS, seja na questão do núcleo de acessibilidade da Adriana, ter essa noção de que, por exemplo, incluir pessoas dentro das instâncias de tomada de decisão da sociedade, pessoas PCDs, entendeu? Pessoas com deficiência, para que consiga dar visibilidade a às problemáticas que a gente olha
e de um ponto de vista micro ali dando uma aula de 2 horas, a Adriana tendo contato com pessoas fazendo o seu trabalho e tudo mais. Então, eu acredito que muita gente se conversa sobre como resolver, como dar de frente com essas problemáticas que a gente enfrenta, que a gente vê de um ponto de vista micro, mas é necessário sempre ter uma consciência do macro da sociedade, tendo para fazer mudanças estruturais, para que a gente consiga realmente superar essas questões que a gente dá de frente. Acho que é isso. Aí, nesse caminho, Gabriel, a gente, em fevereiro, acho, março, a gente criou um formulário, né, que foi entregue em todos os núcleos, né, da Rede Emancipa para os coordenadores, até para a gente começar a discutir sobre capacitismo, sobre pessoas com deficiência, se tinha algum aluno, né, ou se tem algum aluno com deficiência, para a gente poder começar a conversar, justamente para a gente traçar um panorama, né, de quantas pessoas com deficiência buscam, né, os núcleos, né, e se elas estão, né, como que elas estão sendo atravessadas pela questão da acessibilidade, quais as dificuldades que os coordenadores têm em relação a isso, justamente para a gente ter esse panorama, para a gente poder começar a pensar em uma formação, né, com os coordenadores dos cursinhos, né, aberta também a outras pessoas dentro da Universidade Emancipa, para a gente começar a tentar construir uma política de acessibilidade e principalmente uma política onde essas pessoas, né, com deficiência possam vir pensar junto com a gente. Então, muito de forma coletiva também, orgânica, né? E, além disso, é territorial, porque a gente tem que levar em consideração, por exemplo, Rio de Janeiro, as pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, as pessoas com deficiência em Porto Alegre, as políticas públicas, né, centralizadas também dentro dos seus territórios, como que elas são atravessadas. Então, a gente está aí nesse movimento, né, de receber esses formulários, fazer esse parâmetro, discutindo também com algumas pessoas, a Maíra está lá na frente da cidade, temos também outro companheiro também de Porto Alegre, que tem uma experiência muito bacana, que recebeu uma aluna cega e foi pensando junto de forma coletiva com seus professores. Ela já está participando de alguns movimentos políticos. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, né? É pensar junto e com. Né? E aí não adianta a gente pensar só sobre o capacitismo e onde o capacitismo é o contra-capacitismo também. O que a gente faz de movimento nos nossos espaços, nas nossas discussões, que a gente caminha também contra isso, né? E como a gente se organiza politicamente. Então, é um caminho bem complexo, não é um caminho fácil, né? Eu acho que também ele perpassa também por uma sensibilização do outro, perpassa também por você também lidar com as frustrações, porque muitas das vezes você quer oferecer acessibilidade, você quer oferecer todos os recursos de tecnologia assistiva, mas aí também você não consegue, você precisa de outras mãos para ajudar, você precisa conhecer também a fundo. Mas uma questão que a gente tem estudado muito e discutido é sobre a acessibilidade relacional. Né? Então, eu converso com a pessoa com deficiência, pergunto para ela o que é acessível, discuto com ela o que eu posso oferecer e a gente vai tentando construir juntos, descobrir juntos e, principalmente, aprender juntos. Né? Eu acho que esse é o caminho, porque quando a pessoa com deficiência ela percebe que você está disposto a aprender a partir dela e com ela, eu acho que as coisas caminham. E aí sim, a gente caminha para uma educação inclusiva, emancipatória e protagonista, né? Dentro da abordagem freiriana. Agora, quando você quer impor, dizendo, não, tá, acessibilidade, vou usar a audiodescrição e vou resolver, ou vou usar, de repente, 2 vox e vou resolver, mas você não leva em consideração as especificidades daquela pessoa, o que ela precisa, além da escola, dos muros da escola, né, ou dos muros do Degase, aí sim você não vai conseguir nunca, né, que aquela pessoa ela se organize politicamente e que ela possa organizar quem está à sua volta politicamente também. Porque quando eu percebo muito uma questão, que é um dado bem interessante,
A gente tem alguns projetos aos quais eu participo no Proped, que é o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, onde ela tem todo um acompanhamento, onde ela vai trabalhar, né? Algumas empresas como a Granfina, aqui no Iguaçu, aceitam, e muitas das vezes a família não concorda que essa pessoa com deficiência vá para o mercado de trabalho e prefere continuar ganhando benefício. Aí você vai dizer, eu achei assim, quando eu soube disso que a família não concordava e tive que conversar com algumas famílias, eu falei, mas como não? Porque ela vai estar sendo protagonista, ela vai estar ganhando o dinheiro dela, ela vai estar sendo útil, ela vai estar aprendendo, além dos muros da escola. Aí as pessoas, Adriana, mas aquele benefício que ela ganha é para a família inteira. De repente, é um parente que pega o cartão, que recebe, ali a pessoa, porque é todo um projeto que a pessoa depois vai morar num apartamento junto com outras pessoas, ela vai ter todo um atendimento, né? A UERJ tem um trabalho também interessante nessa linha e outros também têm, acho que São Paulo. Aí eu falei assim, não, como o dinheiro é para toda a família, não é interessante que ela vá para o mercado de trabalho. Porque aquele dinheiro, o mercado de trabalho é um dinheiro que ela vai ter que trabalhar. E o dinheiro do benefício, ele é vitalício, né? Então, a gente ainda tem que lidar com essas questões também, né? Acho que a gente está vendo aqui várias camadas, né? E por isso que a discussão sobre a interseccionalidade ela é tão importante, porque o tipo de desafio que uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que está em conflito com a lei passa, dependendo da configuração familiar, né? Dependendo de como ela é lida nos espaços sociais, dependendo... Isso aí vai... Enfim, né? São muitos cruzamentos que atravessam as pessoas, né? E eu fico pensando muito nisso, né? Como é que a gente fica sendo extremamente educado nesse processo, porque a gente vai fazer a reflexão do que é que não nos atravessa, né? Então, tem que se colocar como um agente da educação popular é justamente admitir onde é que a gente vai aprendendo com o outro, onde é que a gente vai aprendendo com esse espaço coletivo, né? Que tem histórias que nos ensinam e que a gente pode contribuir com o que a gente tem também, né? Então, acho que isso é a principal riqueza da educação popular. É por isso que a gente está também na Conferência Freire, né? Porque tem a ver justamente com como é que esse espaço do diálogo educa um ao outro. E quando a gente lida com uma situação em que a interseccionalidade é tão central, né? Como nesses dois movimentos que a gente está falando aqui, dessas duas frentes, na verdade, do mesmo movimento, que a gente está falando aqui, isso exige da gente essa postura do diálogo, né? Exige da gente a gente pensar o que a gente tem a aprender nesse processo, e tanto quanto no que a gente também tem a ensinar, né? Eu acho que isso é a maior riqueza do processo que a gente tem aqui. Nós estamos com a Solange aqui, né, nos ouvindo. Será que ela não queria falar alguma coisa, colocar alguma coisa no chat, se não puder abrir o microfone? Mas pode abrir o microfone também, Solange. Sinta-se à vontade, ou para abrir o microfone e falar, ou colocar também aqui no chat. Às vezes ela pode também estar naquela situação como a outra pessoa que participou aqui, né? Está no trabalho ou está no lugar com bastante gente, não dá para abrir, não dá para falar também, né? Deixa eu botar aqui a Adri de novo. Gabriel, Mariana, Júlia também. Eu acho que a gente trouxe bastante desdobramentos, né? Como a Maíra falou, né? São camadas assim que a gente vai percebendo quanto a questão da inclusão, a questão da privação, a questão dos direitos, de garantia de direitos, elas estão interrelacionadas, né? Por essas duas frentes, por esses dois grupos, né?
Eu acho que, de repente, a gente pode falar um pouquinho mais sobre como que essas duas instituições elas lidam com essas questões, né? Eu passo aí a palavra para a Mariana e para o Gabriel. Se lá, para conhecer um pouquinho mais do Degase, como que essas discussões elas estão inseridas na política do Degase? Vocês percebem uma frente de ruptura por quem está na gestão, por quem está lá dentro trabalhando além de vocês, ou é um movimento unicamente da Universidade Emancipa dentro do Degase? Ou vocês percebem que, com o tempo que vocês já estão lá, as pessoas já estão nesse movimento de tentar romper com esses conflitos, com essas tensões que os adolescentes são atravessados? Então, eu acho que a Júlia depois pode falar um pouquinho mais certeiramente sobre isso. Mas, assim, a gente percebe do corpo técnico, a gente percebe um pouco mais de tato para lidar com os adolescentes e esses atravessamentos, assim. É bem difícil, é um convívio, assim, um pouco conturbado que a gente tem, porque a gente está numa instituição prisional, né? Então, assim, as normas, então a gente lida com a equipe técnica e a gente lida com os agentes. E aí a gente percebe um pouco de reprodução de estereótipos, né? A reprodução de alguns comportamentos com os meninos. A gente tem uma relação bem boa com a direção, dentro dos parâmetros, né, do que a gente pode considerar uma boa relação. Eles entendem o trabalho e aceitam, mas o diálogo sobre algumas questões mais sensíveis, não só sobre acessibilidade, mas sobre gênero, sobre raça, são diálogos ainda muito, muito sensíveis, são temas sensíveis e que, assim, por exemplo, a gente tem questões que podem ser trazidas em atividade, mas a gente também tem que tomar cuidado como isso reverbera pós-atividade, porque a gente sempre toma muito cuidado do que fala com os meninos, porque a gente tem a certeza de que a gente vai sair de lá, mas eles vão continuar lá naquele espaço. Então, a gente precisa lidar e precisa ter esse cuidado, né? Ter essa sensibilidade do que fala, do que vai propor de atividade para não inflamar, porque eles já estão, a gente trabalha numa unidade de triagem, então eles já estão bastante sensíveis, muitos são muito novos, é a primeira passagem, então é um ambiente muito novo e um ambiente zero acolhedor, então, assim, a gente tenta, mas é isso, a partir do momento que a gente sai de lá, a gente não tem, assim, não tem noção de como é, não tem como imaginar como é. Eu acho que muito no sentido do que a Mari trouxe, assim, é isso. Nosso trabalho tem ido meio que contra a corrente, né? Contra a corrente do que é a educação formal. A gente pergunta em que série eles estão, se eles gostam da escola. A gente percebe um alto grau de evasão escolar, um número muito grande de jovens que estão desperiodizados, né? Fora da sua série equivalente à idade, e que perderam o encanto pela educação, acham a escola chata, acham a escola muitas vezes repressora. Então, assim, quando eles entram no Degase, obviamente é um ambiente muito mais hostil do que a escola, mas eles estudam lá também, aqueles que estão cumprindo medida de internação, eles sentem essa hostilidade da escola e a gente consegue se destacar, né? A gente consegue se descolar dessa educação formal, que é o que eles tanto dizem que é chato, que não faz sentido, um pouco do discurso do pai da Adriana, né? De que não leva a lugar nenhum. A gente consegue trazer para eles que eles também são sujeitos de saberes, são sujeitos que conhecem muito mais coisas do que nós sobre determinados temas, então a gente ressalta sempre a importância disso, de que ninguém sabe mais do que ninguém. A gente desconstrói um pouco com eles
essa ideia entre aluno e professor, né? O professor é aquele que fala, 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 o aluno é aquele que não sabe nada, vai ficar ali só ouvindo. E a gente sempre encerra as aulas convidando eles a participarem conosco aqui fora, né? Entendendo essa outra dinâmica da educação, de que uma outra dinâmica de educação é possível de ser construída e que eles são sujeitos, tanto quanto nós, assim, são protagonistas dessa educação que a gente propõe, que é uma educação popular, que constrói no coletivo, em conjunto sempre, que parte de temas que são do interesse deles, assim. Às vezes a gente vai a uma palestra de racismo na universidade e ouve a mesma coisa do que um jovem preto que está numa situação de privação de liberdade. Então, assim, poder compartilhar isso com eles, de que eles são sujeitos de saberes e que eles têm muito a contribuir, assim, é um processo que nos forma enquanto educadores, nos forma enquanto pessoa também, eu acho. E eu acho que é uma formação mútua, né? Quando a gente está ali na troca com eles. Com relação à instituição, assim, o Emancipando Degase não tem nenhuma relação institucional. A gente faz boas relações com os diretores, mas a gente não se institucionaliza. Nós somos um movimento popular que vai um pouco na contramão daquilo dali. E mais na atuação da defesa dos direitos que são ali, né, apartados daqueles jovens, do que no que a instituição tem feito, assim. Eu acho que é isso. Gabriel, quer complementar alguma coisa? Eu não sei, acredito que a Júlia e a Mariana tenham dito já, tenham explicitado bem a questão bom, pelo menos eu acho que respondeu a pergunta que foi proposta por você, acredito que sim. Mas sim, a gente não é institucionalizado dentro do Degase. Justamente por isso que a gente faz um trabalho muito por vezes ele é desanimador. E aqui existe até uma relação interessante justamente esse desânimo muitas vezes dá forças para que a gente se reinvente e se reconstrua e toque o projeto para frente e tal. E então essas barreiras, por mais que essas limitações da questão institucional que a gente está de frente com o Degase, que é uma instituição militarizada, tanto não é por outro motivo que o Degase, se não me engano, ele é da Secretaria da Educação, mas ele tem uma tramitação para passar para a Secretaria da Segurança Pública, se não me engano, a Júlia pode complementar. Então, é uma instituição militarizada, a gente bate de frente com essa instituição e por conta disso, por vezes, igual eu falei, é um pouco desanimador, mas é justamente por conta disso que dá mais força, dá mais... cria em nós esse desejo de mudança, de transformação social, de querer uma sociedade mais justa, que olhe para esses meninos, que olhe para grupos marginalizados, né, de uma maneira geral, aqui também falando sobre o trabalho que a Adriana faz, de outra maneira, né, não mais mas não só com seres escanteados da sociedade, mas como seres agentes da sociedade. Eu acho que é isso, mas a Júlia e a Mariana já falaram muito bem. Aqui na Baixada Fluminense, a gente tem uma ligação muito forte, né, com a Universidade Rural, então, e com a UERJ também. Então, a gente tem uma ponte aí, né, entre universidade e educação básica. Então, a gente tem assim avançado em algumas perspectivas assim políticas e pedagógicas assim, bem específicas, né? Nova Iguaçu tem a deliberação 03 de 2014, tem tido formações, círculos de discussão. Então, eu vejo assim, um movimento, claro que ainda muito de formiguinha, mas de sensibilização, né, contra o capacitismo, sobre a questão da justiça social, do direito, não só da permanência na escola, mas da aprendizagem, de uma formação emancipatória. E o que tem acontecido muito também
mais com os alunos surdos é que eles estão participando desses movimentos, eles estão falando, os com deficiência leve também dizem o que querem, o que não querem, né? Como que estão sendo atravessados pelo ensino. A gente tem ido para um movimento muito dialógico, né? Ainda estamos caminhando, né? Somos vários municípios aqui da Baixada Fluminense, mas a gente tem algumas iniciativas bem interessantes que eu acho que nos fortalece, né? E é o que o Gabriel falou, né? Apesar de todas as dificuldades, os entraves, a gente tem mais força ainda de estar aí nesse movimento político, né? Que eu acho que é estritamente político, né? Sem dúvida, é absolutamente político. Bom, gente, eu não sei se alguém tem mais algum comentário, quer fazer alguma questão. Vou botar todos nós aqui. Senão, eu acho que a gente tem que seguir com o dever de casa. Né? Ou seja, da gente pensar nas nossas frentes, como é que a gente incorpora esses conhecimentos que a gente tem nessa troca e aí seguir construindo essa educação popular inclusiva que a gente deseja, né? Que seja em todos os espaços, não só essa dos nossos coletivos, mas que também eles fazem muita diferença para construir nesses outros espaços mais formais também. Vamos tirar uma foto? Pode ser? Momento do registro, importantíssimo. Vamos. Ai, peraí, deixa eu preparar o pente aqui, porque senão depois eu perdi um print assim. Bom, gente, vamos lá. 1, 2, 3 e... Pronto. Valeu, gente. Foi muito bom ouvir, foi muito bom trocar. E a gente segue juntos na luta aí para a educação inclusiva de verdade. Foi muito bom. Muito obrigada a todos. A nossa reunião aqui tem sido um pouco esvaziada, sim, mas acho que foi muito bom, foi muito produtivo conhecer mais o trabalho da Adriana, ver essas relações aqui. Eu acho que foi muito engrandecedor essa conversa aqui. Eu confesso que eu gostei muito de conversar com a Adriana. O pouco que a gente teve já me... Eu fiquei bastante feliz com isso, bastante feliz com essa conversa. Então, acho que foi bastante legal. Quem não gosta da Adriana, gente? Essa mulher é incrível. A gente tem que fazer fila para pegar autógrafo com ela. Olha isso. Mas foi muito bom. Mas é sim. incrível o trabalho de vocês também. Estou muito feliz, porque eu nunca tive numa atividade com Emancipa Degase. Também não. Eu, de fato, estou muito feliz também. Eu acho que a gente faz as coisas justamente porque a gente acredita que é significativo. Se tem pouca gente, se tem muita gente. Que bom que a gente está aqui, né? Que bom que a gente teve essa oportunidade de trocar, de se conhecer, de aprofundar nas nossas experiências. Eu estou muito feliz mesmo. E são essas relações dialógicas, são essas aproximações que geram outras formações. E aí o pessoal do Degase pode vir construir com a gente. A gente está aí no grupo, depois eu vou enviar o link, porque a gente vai ter, Gabriel, Júlia e Mariana, essa formação sobre capacitismo aqui no Rio também. Ela vai ser híbrida. A ideia é que ela seja no Brasil inteiro, se desdobre em uma cartilha, uma política de acessibilidade. Então, vocês são super, hiper, mega bem-vindos para construir junto com a gente, porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala nessa totalidade mesmo. Então, acho que foi super importante, porque eu acho que se não tivesse esse momento, eu nunca ia conhecer o trabalho do Degase, não ia saber, né? A gente fala sobre, a gente não ia saber que as relações, que as aproximações que nós temos, e vocês estão super convidados, eu já vou enviar o link para a Júlia, porque depois dessa conferência a gente vai começar a pensar nessa formação para o ano que vem, e a gente tem que construir uma política mesmo de acessibilidade aí na Universidade de Emancipa, nas redes, para a gente estar pensando sobre isso. Muito obrigada. Achei muito importante também essa relação que a gente está fazendo aqui agora. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigada também a Nani e a Maria Clara pela interpretação da NV Libras. Vocês foram essenciais. E eu sempre fico olhando assim para ver se eu aprendo alguma palavra nova. Eu esqueci, gente.
Ó, o meu sinal é a letra A, tá? É assim, ó. Porque o meu professor é surdo, né? E aí eu estava toda de trança, com aquele babyliss que faz assim, aquele cara. Agora hoje eu fiz só um pouquinho. Aí ele ficou, me olhou 3 semanas, aí ele pegou e fez assim, a letra A, eu esqueci de falar. Assim. Legal. Legal. Bom, gente, beijos, até a próxima. Muito bom ver Prazer, vocês. gente. Até mais. Tchau. Beijos.